caso de saúde de um colega, né? Então, infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco. Então, eu vou apresentar para vocês hoje o Dr. Marielton Cunha. Ele é biomédico pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Biologia da Relação Parasita-Hospedeiro, também pela Federal de Goiás, e doutor em Bioinformática pela USP. Hoje ele é pós-doutorando, também na USP, e tem experiência em microbiologia com ênfase em virologia molecular. E hoje ele vai falar aí sobre o rastreamento dos vírus em diversos ambientes, né? Urbanos e silvestres. Marielton, eu queria te agradecer muito em nome de todos, principalmente em nome da doutora Claudete, pelo teu tempo aqui conosco, pela experiência que você vai compartilhar aqui também. E te parabenizar, principalmente em nome da doutora Claudete, também pelo teu trabalho, que ela disse que você faz nos hospitais. Se você puder também contar um pouquinho para a gente depois, vai ser muito bom conhecer e ouvir. E você está com a palavra agora, pode dar início à tua apresentação. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Mário, pela apresentação. Eu agradeço muito o convite. A professora Claudete me fez o convite há mais ou menos um mês. E eu preparei uma pequena apresentação aqui que eu estou tentando subir aqui, só um minutinho, tá bom? Perfeito, perfeito. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, está aparecendo aqui para a gente. Tá legal. A sua tela já está aqui. Sim, ok. Ok. Legal. Então, como eu fui apresentado, eu sou virologista, né? Sou biomédico, tenho mestrado trabalhando com vírus. E eu trabalho principalmente com arboviroses desde o mestrado. E a partir desse ano eu comecei a trabalhar com SARS-CoV-2 por necessidade mesmo. Eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu faço, um pouco da minha linha de pesquisa, e ao final a gente faz uma pequena discussão. Então, o meu principal método de trabalho é rastrear vírus, né, em ambientes silváticos e urbanos de ambientes brasileiros. E como que eu faço isso? Eu faço isso fazendo sequenciamento genômico, faço uma integração com dados de local que o vírus é isolado e de tempo que o vírus é isolado, e nós tentamos fazer a rastreabilidade do vírus, né, a movimentação do vírus ao longo do espaço e do tempo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os vírus, vou falar um pouquinho sobre os últimos problemas com surtos e pandemias associados a vírus aqui no Brasil, como, por exemplo, o surto causado pelo vírus febre amarela, que começou em 2016 e ainda continua se espalhando pela região sul do Brasil. Vou falar um pouco sobre o surto de dengue, que foi um dos maiores registrados no Brasil no ano passado, causado por um sorotipo, que é o sorotipo mais agressivo do vírus. E vou falar um pouco sobre a pandemia causada por esse novo vírus, esse vírus emergente, que é o SARS-CoV-2, que começou no final do ano passado e aumentou muito a circulação no mundo, né, a partir de 2020, que é um vírus respiratório. Bom, aqui eu coloquei os principais problemas de saúde pública enfrentado com os vírus no Brasil, e todo ano tem um vírus novo causando problema aqui no Brasil, né? Alguns desses são conhecidos por vocês, outros imagino que nem tanto, mas todos eles causam problemas anualmente no Brasil.
E a metodologia que eu uso no meu trabalho é trabalhar com amostras de pacientes infectados, sejam eles com sintomas associados a vírus, né? Às vezes nem sempre o agente viral é conhecido no momento que esses pacientes estão com sintomas. Nós coletamos amostras desses pacientes, amostras de diversos tipos, né? Em alguns pacientes, sangue, soro, plasma, PBMC, outros suave nasofaríngeo, orofaríngeo, pacientes que venham a óbito, nós coletamos tecidos de diversas origens, né, coração, pulmão, cérebro, rim, baço, pâncreas, testículo, gônadas e outros, dependendo da sintomatologia do paciente. Nós fazemos um ensaio molecular para os vírus conhecidos, né, associados a problemas de saúde pública, e alguns desses pacientes que são negativos, nós fazemos metagenômica. Ou seja, nós sequenciamos o vírus independente dele ser conhecido ou dele não ser conhecido. E esse sequenciamento ele é muito útil no caso de um vírus conhecido, porque ele permite você saber como está o status do surto, saber como que está sendo a mobilidade do vírus, e no caso de um vírus ainda não conhecido, ele permite você realizar alguns diagnósticos, né, comerciais, diagnóstico molecular, diagnóstico sorológico a partir da sequência, permite você tentar desenvolver alguns métodos de prevenção e alguns tratamentos, né, e isso ficou muito conhecido agora no surto causado pelo SARS-CoV-2, e isso tem um impacto, né, o desenvolvimento dessas ferramentas tem um impacto na saúde humana. E a partir desses dados de sequência, nós traçamos a mobilidade do vírus, que é esse grande campo da virologia, que é conhecido como filodinâmica viral. Filodinâmica é você integrar dados epidemiológicos, imunológicos, evolutivos, para tentar entender como esses processos biológicos moldam as filogenias virais. E você pode responder várias perguntas utilizando esses métodos de filodinâmica viral. Você pode responder se diferentes amostras, se diferentes tipos de vírus ou diferentes vírus estão associados a uma rota de transmissão particular, o quão rápido é a transmissão e em que direção o vírus está se espalhando, quando, onde uma epidemia começou e para onde ela está indo, se existem diferentes hospedeiros epidemiologicamente ligados. Isso foi feito muito lá com o SARS-CoV em 2003, que atualmente a gente está chamando de SARS-CoV-1, né, por causa do SARS-CoV-2, e esse estudo ele pode ajudar a predição de futuras vias de transmissão viral. Isso eu vou mostrar para vocês com o estudo de febre amarela que nós fizemos aqui em São Paulo. Aqui alguns herbovírus que causaram problemas de saúde pública no Brasil, todos conhecidos por vocês, tenho certeza. O vírus dengue ele começou a circular no Brasil em 1981, reemergiu em 1981, né, porque ele circulava lá no início do século passado, e desde então ele não deixou de circular no Brasil. O vírus chikungunya, introduzido no Brasil em 2014, está circulando desde então, causa uma artralgia gravíssima, pacientes, alguns deles ficam afastados de suas atividades básicas, como trabalho, durante meses ou até anos. O vírus Zika causa um problema muito grave, né, associado à microcefalia fetal e pediátrica, no final de 2015, início de 2016, e nós temos vários problemas, né, vírus que circulam no Brasil há muitos anos, causando todo ano problemas, e que a qualquer momento pode causar
surtos de grandes proporções, né? Que o vírus febre amarela, Maiaro, Oropoche, são alguns desses vírus, mas nós temos muitos vírus autóctones aqui no Brasil. E a distribuição desses arbovírus, a distribuição está restrita principalmente a regiões tropicais e subtropicais do globo, e vocês podem perceber aí no mapa que o Brasil tem a maioria desses vírus, todos eles, né? Aqui é um pouquinho do workflow, né, do estudo de genômica epidemiológica desses vírus associados a mosquito, e é basicamente aquela figura anterior, né? Nós fazemos o sequenciamento. O sequenciamento viral hoje é uma coisa relativamente fácil de genoma completo. Nós fazemos, a partir dos dados brutos do sequenciamento, fazemos uma análise de qualidade, e depois nós fazemos o alinhamento, nós fazemos a montagem. A montagem, ela pode ser usando o genoma referência, quando você conhece, e quando você não conhece o vírus, você faz uma montagem de novo, que é para descobrir novos organismos. E você usa esse genoma para alinhar com genomas relacionados, de vírus relacionados, sequências relacionadas. Você remove os recombinantes para fazer a reconstrução filogenética, escolhe o melhor modelo evolutivo. Existem várias ferramentas para você fazer isso. E você faz a predição da característica filogenética do isolado que você sequenciou, e você coloca essa árvore no espaço e no tempo, e você reconstrói as rotas de dispersão viral. Basicamente isso. Um dos trabalhos que nós fizemos recentemente, foi publicado no final do ano passado, foi reconstrução da origem do vírus febre amarela, que causou um grande problema de saúde pública aqui na região periurbana de São Paulo e na região metropolitana como um todo, né? Esse vírus febre amarela, ele está associado a problemas isolados desde a década de 70, com casos esporádicos, e em 2016 ele emergiu na Minas Gerais, e em 2017 ele causou um grande surto no estado. Nós sequenciamos o primeiro vírus de Minas, primeiro vírus do surto, foi o nosso grupo que sequenciou no estado de Minas, que foi um paciente de São Paulo que teve contato com a área de circulação do vírus, e nós fizemos o primeiro link, que era um surto associado ao ciclo silvático do vírus, né? Então o vírus não estava circulando em área urbana, mas foi apenas um paciente, uma única sequência. Depois, o vírus chegou ao estado de São Paulo. Nós fizemos um grande estudo com pacientes que foram a óbito. Nós estudamos 81 pacientes que foram a óbito. Desses 81 pacientes, 67 morreram por associação ao vírus febre amarela. Nós fizemos essa caracterização pelo ensaio molecular, e 5 pacientes morreram por reação adversa à vacinação. Eles se vacinaram dias antes e foram a óbito dias depois da vacinação. Então, várias cidades na região metropolitana tiveram casos. As principais cidades com casos foram aqui em São Paulo, Guarulhos e Mairiporã, que é essa segunda coluna aí. E nós integramos esses dados com sequências sequenciadas por outros grupos, que são os estados que tiveram surto de febre amarela, né? Estado da Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, só o nosso grupo tinha sequência na época do estudo. Essa figura B, ela dá a ideia da quantidade de vírus pelos órgãos, né? Então, você tem uma medida indireta de
quantidade de vírus. Quanto menor você tem, mais vírus você tem. Então, o órgão que tem uma compartimentalização de vírus de uma maneira bem intensa é o fígado, como vocês podem ver aí na figura B. E o surto, ele, de febre amarela silvática, ele acontece principalmente no final de janeiro e início de fevereiro. Desses 67 pacientes positivos, nós sequenciamos os vírus de 36 pacientes e nós obtivemos sequência completa de todos esses 36 vírus. Todos eles agruparam no cluster, né, no grupo do surto. Não sei se vocês estão vendo, mas é esse grupo aqui, dessa primeira figura. E a maioria deles, desses 36, 34 tiveram um agrupamento aqui nesse cluster monofilético aqui, sugerindo uma introdução bem grande, né, e massiva aqui no estado de São Paulo. Os outros dois, que são esses dois aqui, são pacientes que tiveram contato ou com o Rio de Janeiro ou com o Espírito Santo. Eles foram lá, se infectaram lá, vieram para São Paulo e morreram, vieram a óbito aqui na cidade. Então, uma única introdução do vírus foi notificada como circulando no estado de São Paulo. Elas tiveram uma sinopomorfia na proteína NS3, que é uma proteína importante para a replicação viral, que é nesse sítio aqui da sequência da poliproteína viral. Aqui nós traçamos, né, nós projetamos essa árvore filogenética aqui no espaço e no tempo, e vocês podem ver por onde que o vírus foi introduzido no estado de São Paulo. Ele foi introduzido vindo de Minas Gerais, né, do norte de Minas. Ele foi introduzido aqui na região metropolitana de São Paulo, e da região metropolitana ele se espalhou para o norte de São Paulo, aqui na direção do Rio de Janeiro, e depois ele se espalhou aqui em direção ao sul do estado. E no ano seguinte, casos de infecção em primatas não humanos e em humanos foram notificadas no Paraná, e esse ano vários casos de infecção em primatas não humanos foram notificadas em Santa Catarina, né? Mostrando que esse tipo de análise ele é muito importante na predição da movimentação viral, que é uma tendência observada desde 2018 para o vírus febre amarela, e casos em humanos não foram observados de maneira intensa no Paraná devido à vacinação, né? Graças às campanhas de vacinação que utilizaram esse tipo de dado. É curioso você perceber que as rotas de dispersão viral, elas são muito parecidas entre os surtos de febre amarela que aconteceu recentemente e os surtos antigos. Aqui é um surto que aconteceu entre 1932 e 1942 aqui no Brasil. Percebam que a origem do surto é o estado de Goiás. Aqui na nossa análise, nós não tínhamos sequências de Goiás, mas atualmente já existem sequências de Goiás, e a origem foi o estado de Goiás. De Goiás o vírus se movimenta para Minas, e de Minas ele se espalha para os outros estados, né? É basicamente a mesma rota de dispersão viral. E aí a gente está espaçado, né, no espaço e no tempo, no tempo, por aproximadamente 80 anos, isso. Aqui são os casos na região metropolitana de São Paulo. Vejam vocês que a maioria dos casos acontece em ambiente próximo à área de mata, com alguns casos pontuais em região urbana, né? Mas esses casos são de pacientes que tiveram contato com o ambiente de mata, né? De silvático. E essa segunda figura mostra que não teve cluster de casos só de humanos, com exceção de Guarulhos, que é uma região que foi pobremente estudada em termos de
presença de febre amarela em primatas não humanos, ou seja, é um vírus, é um surto causado por um vírus silvático. Então, por que esse vírus chegou a São Paulo e não circulou na área urbana, né? Por que teve esse confronto com a malha urbana sem circulação do vírus na área urbana? A primeira explicação é a presença do vetor, né? Ele chegou graças à presença do vetor. São Paulo, o estado de São Paulo é um estado que tem o principal vetor de febre amarela em ambiente silvático, que é o mosquito, que são os mosquitos do gênero Aemagogos, e ele, além de tem de maneira abundante. Eles são conhecidos como os principais, né, vetores associados a esse último surto. Tem a presença do reservatório, que são os primatas não humanos, e a vacinação aqui a cobertura de vacinação, era muito baixa na época do surto. Por quê? Porque não era uma área que tinha recomendação da vacinação aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, por isso que o vírus chegou, inicialmente circulando em primatas não humanos, e várias pessoas vieram a óbito com associação ao vírus silvático. Bom, esse surto de febre amarela aconteceu principalmente em 2018, com alguns casos isolados em 2019. E no último ano, nós tivemos, em 2019, a gente teve um problema muito intenso com a circulação do vírus dengue tipo 2, que é o sorotipo mais agressivo do vírus aqui no Brasil, não só em São Paulo, mas vários outros estados, como Goiás, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, entre outros. O vírus dengue, ele é um vírus que tem 4 sorotipos, eles são antigenicamente distintos, mas eles possuem algumas características genéticas compartilhadas. E aqui está a incidência do vírus de acordo com a semana epidemiológica, né? Enquanto o surto de febre amarela ele acontece no início do ano, o surto de dengue ele acontece mais ou menos por volta de abril a junho, que são os meses mais quentes e úmidos do ano, aqui principalmente na região centro-oeste e sudeste. E essas regiões são as regiões que acumulam os maiores índices de casos registrados. Bom, nós estudamos um único caso, que foi um paciente que veio a óbito também. Nós coletamos diversos tecidos desse paciente, um paciente que tinha 58 anos de idade, masculino. Ele apresentou tuberculose tratada, né, que foi tratada em 2014, e ele tinha um câncer que foi tratado em 2017. E em 2019, ele chegou ao hospital, né, foi admitido com diversos sintomas associados à patologia, né, causada pelo vírus dengue, febre, dor de cabeça, mialgia, artralgia e outros, e ele progrediu, né, para o óbito. Nós coletamos coração, pulmão, cérebro, rim, baço, pâncreas, testículo, e surpreendentemente o tecido que tinha mais vírus era o testículo, seguido pelo fígado, né, que é conhecido para os flavivírus como de modo geral. Nós sequenciamos esse vírus, e esse vírus ele foi introduzido no Brasil, vindo de Porto Rico. Essa introdução vinda na América Central é uma introdução que sempre tem sido observada para o vírus dengue. Todos os sorotipos, eles são introduzidos, eles vêm da Ásia para a América Central, e da América Central eles são introduzidos pelos estados que fazem fronteira ali com Venezuela, Colômbia e outros países ali, e ele caminha para a região centro-oeste e região sudeste do Brasil, vindo desses estados. Aqui, o nosso não tinha outras sequências, né,
com exceção dessa sequência de Ribeirão Preto, que está aqui nesse grupo, com a nossa sequência aqui. E a provável data de introdução do vírus aqui no Brasil foi 2014, e vejam vocês que o vírus foi introduzido em 2014 e só em 2019 que ele veio causar um surto com grandes proporções, né, com mais de 1 milhão de casos no Brasil. E esse vírus, ele é um vírus novo, uma nova linhagem de vírus, né, que foi reportada no Brasil. Esse é um fenômeno que a gente chama de clade replacement, reposição de clados, que é um fenômeno conhecido para o vírus dengue aqui no Brasil. Então, o vírus, ele chega, circula, deixa de circular. Vem outro vírus, sempre o vírus dengue. Vem outro dengue, circula, deixa de circular. Então, funciona mais ou menos assim, desde 1981. É um vírus que veio de Porto Rico, e ele está associado tanto com sequências de Porto Rico, como outras sequências ali da região daquelas ilhas caribenhas, né, Martinique e Guadalupe, e ele chegou no Brasil muito provavelmente de Porto Rico. E ele causa no óbito um quadro sistêmico de infecção, né? Então ele atinge vários órgãos foram positivos, com alguns órgãos com uma quantidade de vírus muito significativa. E em 2020 nós temos um surto de um vírus novo que chegou, né, para ensinar muita coisa para a gente, para mostrar que a gente não está pronto para muita coisa. Mas é um vírus interessante. Não é um arbovírus, é um vírus respiratório, né, de transmissão respiratória, que está associado, né, à transmissão homem-homem. É um vírus que pertence aos coronavírus e é um vírus interessante. Diferente dos outros arbovírus, ele é um vírus que possui uma molécula de RNA mais longa, né, de 27 a 32 mil pares de base. Os flavivírus, eles têm aproximadamente 11 mil pares de base. Ele é um vírus linear, assim como os arbovírus, e também é de polaridade positiva, né? Quando ele entra na célula, ele já vai ser traduzido em proteínas estruturais e não estruturais, algumas proteínas acessórias. As proteínas não estruturais, elas auxiliam na replicação do vírus, auxiliam na inibição da resposta antiviral à célula. As proteínas estruturais, elas vão ser importantes, né, na montagem do vírus, que para os coronavírus, essa proteína spike, que é a proteína que está na espícula viral ali, ela está muito conhecida, né, alvo de desenvolvimento de vacinas, de desenvolvimento de kits de diagnóstico, e tem algumas proteínas acessórias que auxiliam em diversos mecanismos da replicação do vírus. Outros coronavírus endêmicos, eles circulam normalmente causando infecção respiratória, né, que são esses 4 vírus aí, o NL63, 229E, OC43 e HKU1. Eles causam um resfriado comum e não é associado a um quadro muito grave assim. E existem alguns coronavírus que são emergentes, né? O SARS-CoV, antigo SARS-CoV, que começou a circular em 2003, e hoje a gente está chamando ele de SARS-CoV-1, ele causou pouco mais, aproximadamente 774 mortes. Ele veio de animais, né? E a partir do momento que ele pulou na cadeia de transmissão homem-homem, ele permaneceu, mas ele foi rapidamente controlado. Durou aproximadamente 6 meses o problema com o SARS-CoV-1. O MERS-CoV é um vírus que também circulava em animais, né? O animal que ele está associado principalmente os camelos, né, dromedários, no Oriente Médio, e ele, diferente do SARS-CoV-1, ele é um vírus que
causa problemas em pessoas que têm contato com os animais. Então, ele não entrou na cadeia de transmissão homem-homem. Então, o problema dele é justamente esse, ele passar do animal, né, o humano, adquirir o vírus vindo de um animal reservatório. E o SARS-CoV-2, que é um vírus talvez o mais surpreendente de todos eles, sem dúvida nenhuma. Ele começou a causar alguns problemas, né, na China, lá em Wuhan, no final de 2019, início de dezembro. Inicialmente no primeiro mês ali ele não chamou tanta atenção, né? Mas a partir do início de 2020 a gente já está acostumado a esse termo, né, SARS-CoV-2, nos jornais e na comunidade científica. O hospedeiro intermediário dele ainda não está totalmente compreendido qual que é o hospedeiro intermediário, mas o hospedeiro original dele a gente já sabe que são os morcegos, mas aparentemente o hospedeiro intermediário é um animal que chama pangolim. Aqui é um slide de uma apresentação que eu fiz em janeiro, aqui no local que eu estou trabalhando atualmente, que é na SPPU. Tinha pouco mais de um mês desde a circulação do vírus em Wuhan. O vírus estava circulando apenas na China e na Tailândia. Isso era por volta do dia 15 de janeiro, por aí. E nesse dia eu apresentei de maneira surpreendente, com pouco mais de um mês de circulação do vírus, já se conhecia a sequência do vírus, já tinha identificado qual era o vírus que estava associado com esse surto, já tinha sequência em organismos relacionados, né, nos morcegos, já tinha um kit de diagnóstico, já tinha um kit de sorologia, embora esse kit não funcione bem até hoje, já tinha o vírus isolado e já tinha validado qualquer receptor viral responsável pela entrada do vírus nas células de mamíferos. Então, com um pouco mais aí de um mês, já tinha todo esse conhecimento do vírus. E atualmente esse vírus ele circula em todos os continentes. Os principais problemas após a China, né, foi principalmente agora os Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil. E também agora a gente está com problema na Índia. E nós começamos a trabalhar com esse vírus. O vírus ele começou a circular, o primeiro caso de SARS-CoV-2 no Brasil é de 26 de fevereiro de 2020. Na época, nós já tínhamos o kit de diagnóstico, né? Nós já tínhamos os primers e as sondas, já tínhamos validado, mas o prédio ainda estava não operacional, porque o prédio aqui é novo, é um prédio novo, a gente é um grupo de pesquisa novo, e nós não tínhamos, embora a gente tinha todos os reagentes, a gente não tinha condição de operação. Então, nós aceleramos todo esse processo, nós começamos a trabalhar com o vírus no dia 15 de março. E nós iniciamos o nosso trabalho todo em P3, em laboratório de nível de biossegurança 3, e nós trabalhamos com esse vírus em NB3, embora depois, né, a Sociedade Brasileira de Virologia passou a recomendar que o vírus poderia ser trabalhado para diagnóstico em laboratório P2, NB2, que foi uma estratégia para facilitar, né, o trabalho com vírus aqui no Brasil. Esse é o nosso P3. Eu tinha um vídeo aqui para apresentar, mas eu vou falar dele no final, que mostra como que funciona o nosso trabalho aqui na questão do diagnóstico e da pesquisa científica. Esse é um vírus que
Rapidamente, graças à tecnologia de sequenciamento genômico, dezenas de milhares de sequências já foram produzidas, e essas dezenas de milhares de sequências são muito úteis na rastreabilidade do vírus, em análise de movimentação, no desenvolvimento de vacinas, no desenvolvimento de testes, e atualmente existe uma classificação do vírus em dezenas de linhagens. Então, a linhagem que está associada a essa dispersão global do vírus é essa linhagem B, que são essas sequências aqui no tom de azul aqui. E algumas delas estão associadas com locais específicos. Nossos principais resultados, né, do nosso trabalho, a gente tem trabalhado sem fazer o isolamento, a gente não parou nenhum dia desde que o Brasil parou. Até agora a gente já processou aproximadamente 4.000 amostras, todas processadas em ambiente NB3, e nós sequenciamos apenas 20 genomas até o momento. 20 genomas não é pouco, mas para a intensidade de sequenciamento viral que está sendo produzido, é pouco, mas isso permitiu a gente entender quais são as linhagens associadas à circulação do vírus aqui em São Paulo, já que os nossos pacientes são todos daqui da região metropolitana de São Paulo. Então, a linhagem B está associada ao surto, à pandemia aqui no Brasil, no estado de São Paulo. E existem duas principais linhagens aí, né? Que é essa linhagem B1.1.28 e B1.1.33. As duas circulam no Brasil, né? Já tinham conhecimento disso. Uma delas, muito provavelmente, veio dos Estados Unidos, e a outra da Europa. E essa descrição das vacinas, da sequência, vai ser muito importante, né, para a gente compreender o funcionamento, né, o possível funcionamento de uma vacina aqui no Brasil. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui estão alguns dos nossos colaboradores, né, eu tenho um trabalho intenso por Paulo Zanotto, do ICB, mas agora eu estou nessa nova plataforma científica aqui com a professora Paola Minóprio, que é a coordenadora e a minha atual orientadora. Nós colaboramos com pesquisadores da Faculdade de Medicina, do ICB, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, do Adolf Lutz, do Hospital Albert Einstein, e de alguns países, né, a República Tcheca e Austrália. Esse é o nosso grupo de pesquisa aqui, que está trabalhando todos os dias com SARS-CoV-2. É um grupo de pesquisa pequeno, né, mas a gente está trabalhando aí ativamente no estudo desse vírus. Eu estou aberto agora para perguntas, e talvez eu queria mostrar um videozinho aqui para vocês. Marialton, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Foi ótimo. Sem dúvida, teu trabalho é espetacular, né? É de um valor, assim, imensurável, principalmente nesse momento que a gente está passando. Parabéns de verdade. Não sei se você quer passar o vídeo agora, que você citou, se você quer as questões. Deixa eu passar o vídeo, deixa eu tentar. Foi. Veja se vocês conseguem ouvir, tá? Se não conseguir ouvir, aí a gente para. Estão conseguindo ouvir? Da mesma forma que se ensina os moldes novos da ciência que
o que seria uma maneira rápida da gente reagir a problemas de saúde pública aqui no Brasil. Então, esse trabalho foi inteiramente equipados, só que o que acontece é que justamente ao final dessa colocação dessa infraestrutura, os cientistas foram presos de março, no meio da pandemia de coronavírus, então nós tivemos que reagir rapidamente e pôr a plataforma em funcionamento. Então, nós deixamos nossos projetos para concentrar principalmente naquilo que a gente poderia fazer para isso voltar à demanda atual, no caso, a demanda da Universidade de São Paulo, e nós estamos principalmente concentrados nossas escolas para o diagnóstico das pessoas ligadas à saúde. Como conduzir esse paciente para o hospital, então, diagnóstico rápido, inclusive os três valores que nós temos que fazer durante 24 horas. Essa paciente no hospital, no qual, se a gente for,